Bom dia, tudo bom, pessoal? Professora Marlene, aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre frase, período e oração. O que é uma frase? Frase é um enunciado linguístico com sentido completo, né? Na língua portuguesa, segundo a gramática, uma frase, ela não precisa ter muitas palavras, ela precisa ter sentido. Quando nós falamos, nós emitimos uma fala e alguém recebe essa fala e entende, a comunicação acontece. Por isso que se dá o nome de enunciado linguístico com sentido completo. Observa bem esses exemplos aqui, ó. Ai, socorro. O quê? Quanta bagunça. Que tragédia. Como assim? Observaram? Poucas palavras, cada uma tem um sentido. Houve um entendimento? Houve. Porque o locutor falou, ele emitiu a fala e quem escutou recebeu essa fala. A frase acontece assim. São enunciados de palavras que precisam ter sentido completo. Uma frase, ela vai ter duas classificações. Uma hora ela vai ser uma frase verbal, outra hora ela vai ser uma frase nominal. Esses são os tipos de frase. Então, quem é a frase verbal? O enunciado linguístico que apresenta verbo é uma frase. Passa até a ser uma oração, segundo a gramática. Tem sentido completo, é frase. Tem verbo, é uma oração. Não tem verbo, é uma frase nominal. Por isso as frases podem ser verbal ou nominal. Na frase verbal, como eu falei, sempre tem a presença do verbo. Olha esse exemplo aqui, ó. Preciso de ajuda. O verbo precisar está presente na oração, né? Na frase. Essa frase tem verbo, é uma frase verbal. E a frase nominal? Não apresenta verbo. Que lindo! Esse exemplo de frase é uma frase nominal porque teve sentido completo e não apresenta verbo. As frases, elas podem ser de várias formas. Nós temos as frases exclamativas, é a frase que apresenta uma entonação expressiva, ou seja, ela vai ser exaltada. E ao final dela, nós vamos ter um ponto de exclamação ou reticências. Aqui nós vimos exemplos de que horror! É uma frase exclamativa. Outro exemplo de frase exclamativa. Meu Deus! Nossa! Né? São frases que expressam algum sentimento, exaltam alguma coisa. E as frases declarativas? Elas não são marcadas por entonação, tá? Elas geralmente vão declarar alguma coisa. Uma hora afirmativa, outra hora negativa, não importa. Ela vai afirmar. Ela vai declarar, tá? E ao final dela vamos ter o quê? Um ponto final. Aqui nós temos exemplo de amanhã não poderei ir. A pessoa está declarando algo com bastante firmeza. É uma declaração. Se nós falamos assim, ó, hoje não fez sol. Declarou uma coisa, afirmou algo. Por isso, frases declarativas. As frases interrogativas, elas emitem mensagens sempre com uma pergunta, terminando sempre com um sinal de interrogação. Quem é você? Quem é você? O que você quer? Você sabe se Maria virá? Frases que expressam uma pergunta. As frases imperativas são aquelas que expressam ordem, tá? Um pedido, ela convida, ela pede e sempre vem representando por um ponto final ou um ponto de exclamação. Um exemplo de uma frase imperativa
Ajude-me, por favor. Vem aqui, por favor. Essas são as frases imperativas. E temos, por último, a frase optativas. Optativa é a frase que tem o intuito de demonstrar desejo. E sempre elas terminam com um ponto de exclamação. Um exemplo, aqui nós temos, que Deus esteja contigo. Então é isso, pessoal. Nós vimos as frases, que elas são enunciados linguísticos com sentidos completos, e as classificações delas, que são a exclamativa, imperativa, interrogativa, optativa e imperativa. Agora vamos falar um pouco sobre a oração. A oração é quase a mesma coisa que a frase. Frase não é um enunciado linguístico com sentido completo. A oração é a mesma coisa. Enunciado linguístico com sentido completo que funciona em torno de um ou mais verbos. Tem que ter sentido, tem que estar coerente, mas tem que ter verbo. Diferente da frase, né? Que uma hora a gente tem a frase verbal, que tem verbo, frase nominal que não tem verbo. A oração não funciona sem o verbo. Ela precisa apresentar o verbo. Um exemplo de oração. Ei, vem aqui. Corra. Mãe, preciso de ajuda. Então, essas orações que apresentam o verbo classificam como oração. Por quê? Porque tem sentido completo e funciona em torno de um ou mais verbos. E o período? O período vai tratar também de enunciado linguístico com sentido completo, só que ele é constituído por uma ou mais orações. Na fala, ele vai ter sempre o início e o final do período. E vamos sempre marcar os períodos pela entonação, e lembrando que eles começam com letra maiúscula e ao final com a pontuação específica. E essa pontuação é que vai denominar o período. Os períodos, eles vão ter duas classificações: simples ou composto. Quem são os períodos simples? São aqueles períodos constituídos por quantas orações? Uma oração absoluta. Período simples só apresenta uma oração. Se a oração é enunciado linguístico com sentido completo, que gira em torno de um ou mais verbos, o período simples só tem uma oração, então eu só tenho que ter uma oração. Lembrando que na oração também nós podemos ter locução verbal, né? Que locução verbal é o quê? 2 verbos numa oração que funcionam como um pertinho do outro. Mas uma oração que apresenta a locução verbal, vamos ter 2. Só que um vai ser auxiliar e o outro principal. É como se um estivesse só apoiando o outro. Um apoia e o outro é aquele principal. Sem ele, a oração não tem aquele sentido absoluto, não tem aquela ação importante. E o período composto? Simples é único, composto são mais de um. Então, o período composto são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos. Se você tem um período, mas tem duas orações, você vai ter um período com 2 orações. Então, esse período é composto por quê? Porque ele apresenta 2 orações. Nós temos aqui um exemplo de: Maria me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, Maria me ligou para dizer que não virá mais tarde. Eu tenho o verbo ligar, que é o ligou, né? Verbo ligar. E o verbo vir, virá. Então, é um período com 2 orações, né? Três orações. Maria me ligou para dizer que não virá mais tarde. Verbo ligar, verbo dizer e verbo vir. Período composto por 3 orações. Então, compreendemos que a frase, oração e período acontece com sentido completo, tá? Tem que haver sentido.
porque o sentido, ele torna a frase, a oração e o período coerente. Então, pessoal, por hoje é só isso daqui mesmo. Vamos fazer algumas atividades para nós treinarmos as frases, as orações, os períodos, e no próximo encontro continuaremos com esse conteúdo e mais outros que virão. Fiquem com Deus.